Fala, galera! Nós estamos aqui nessa aula de hoje dando continuidade ao nosso conteúdo. Mas agora nós vamos adentrar no mundo imperceptível. Se é que você me entende. A gente vai entrar agora dentro das células eucarióticas, nos quais eu e você possuímos, né? Essas células. E essas células eucarióticas, elas apresentam as três estruturas básicas de uma célula, lembra? Professor, lembro sim. Não, professor, não lembro não. Mas vamos lá. Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Exatamente. Agora a gente vai mergulhar dentro desse núcleo. Por quê? Existem dois eventos importantíssimos que vão estar acontecendo dentro dessa unidade celular, que é o núcleo das células eucarióticas. Segue na tela. Vamos lá? Volta aqui rapidinho. Deixa de falta de educação, né? Professora Tabita, professora Adelina aqui com a gente, abrilhantando nossa aula novamente, tá bom? Agora joga pra tela. Então, nessa aula 12.1, nós vamos falar sobre o núcleo e sobre a síntese dessa substância orgânica importantíssima, que são as proteínas. E então, nós vamos falar sobre esses componentes desse núcleo, nós vamos falar dos processos de transcrição e do processo também de tradução. Se liga, porque isso cai bastante em Enem, tá bom? Hora ou outra eles vão trazer alguma informaçãozinha desses dois processos de transcrição e da tradução. Então, você tem que prestar atenção na aula de hoje para não se confundir dentro de uma questão, tá? A gente vai trabalhar ela também nas atividades. Vamos lá, então, se liga aí na tela. Nossa habilidade da aula de hoje, né? Vocês estão sentindo falta de uma pessoa, né? Eu sei que vocês estão, do prof. Silvinho, já ele está aqui conosco, tá bom? Mas vamos para as nossas habilidades e vamos entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Nós temos também que compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, verificando essas anomalias ligadas às heranças. Nós trabalhamos nas aulas anteriores vários tipos de heranças, né? Ligada ao sexo, restrita ao sexo, aquelas que podem ser influenciadas, enfim, tá? Então vamos nessa pegada aí, continuando. Só que agora focando no núcleo e nessas estruturas que compõem esse núcleo. E aí eu jogo para a tela uma informação importante, tá? Que é do pesquisador escocês Robert Brown, que é considerado o descobridor do núcleo celular. O nome que ele escolheu expressa essa convicção. A palavra núcleo vem do grego nux, que significa semente. Ou seja, olha aqui para mim. Quando você estava lá no segundo ano, você viu que as sementes elas vão aparecer a partir do grupo das gimnospermas, não é? Que é sementes nuas. Aí veio as gimnospermas, que vem todos os grupos. Ok. E essa semente, ela é a detentora de todas as informações, ou seja, ela vai dar todas as características daquela espécie de onde ela é oriunda. Então, quando o Robert Brown falou sobre a questão do núcleo e deu esse nome, foi muito bem conveniente, porque é nesse núcleo que nós vamos encontrar todas essas informações genéticas que foram lá pronunciadas lá por Gregor Mendel, depois Krieg, a Rosalinda e todos os outros cientistas anteriores. Tá bom? Joga lá na tela. Vamos lá, então. A gente tem aqui no núcleo, nós temos a membrana. Deixa eu ver se tá aqui a canetinha. Tudo certo. Vamos ver. Tá vermelhinho. Certo. Então aqui, ó. Isso aqui tudo é o núcleo, correto? Esse núcleo, ele apresenta, acoplado aqui, grudadinho com a sua membrana, o retículo endoplasmático rugoso, tá? Retículo endoplasmático rugoso justamente porque ele tem os ribossomos aderidos aqui à sua membrana, ele vai ser responsável aí por várias sintetizações de várias substâncias, compactamento de substâncias para transportar substâncias que estavam no núcleo para fora, mas isso aí vocês viram lá em citologia no primeiro ano, beleza?
Aí você tem aqui, ó, esse núcleo envolto por várias, né, estruturas pequenininhas que são os poros, por onde entram e saem substâncias aqui desse núcleo. Essa parte azul é como se fosse o citoplasma, mas ele é chamado de nucleoplasma, tá bom? E aí você tem todas as substâncias, né, tanto a cromatina quanto o nucleolo presente nessa substância plasmosa, né, vamos dizer assim. Ah, prof, mas aí tem a cromatina. O que é a cromatina? Vocês estão vendo se parece uns fiozinhos, né? Isso aqui, gente, nada mais, nada menos é o material genético junto com proteínas. Então, a cromatina é o material genético DNA na sua forma natural, sem processo de divisão celular, tá? E que vai estar aí envolto pelas proteínas chamadas de proteínas histonas, certo? E aqui você tem, então, uma região desprovida de membrana, que é o nucleolo. Nesse nucleolo, você tem todos os componentes necessários para a sintetização de RNA, tá bom? Vamos seguindo, então? Aqui a gente tem uma descrição, né? A carioteca ela é perfurada por milhares de poros, através dos quais determinadas substâncias entram e saem, como a gente falou. Vamos lá? Seguindo. Aqui a gente vê mais, né, nitidamente esse retículo endoplasmático, ó, com os ribossomos aderidos, né? Então, a estrutura citoplasmática mais próxima do núcleo que nós temos é justamente o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, tá bom? Vocês podem encontrar as duas formas. A gente tem essa membrana do núcleo formada por uma membrana interna e uma membrana externa. E entre elas você vai ter o perinuclear, tá? Muito bem, a gente já descreveu essas informações aí. No momento que essa célula, galera, vai entrar em divisão celular, toda essa carioteca é desfeita, ela vai se desmanchar para disponibilizar esse nucleolo e todas as outras estruturas, inclusive os cromossomos que vão se condensar, que fazem, né, a parte aí do DNA. Seguindo. Aqui. Você, meu caro aluno, já conhece essa estrutura. A gente já vem mostrando para vocês algumas aulas anteriores. O que é isso aqui? O cariótipo. Tá bom? Esse é o cariótipo, onde nós vamos ter a junção de todos os cromossomos presentes nas tuas células. Perfeito. Aqui você está vendo tanto células somáticas, ou cromossomos que fazem parte dos autossomos, quanto os sexuais. E eu te pergunto, meu amor, você já consegue dizer para mim, ó, que a gente tem um par, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Aí a gente vai chegar aqui no 21, no 22. Prof, cadê o 23? A gente tem 46 cromossomos, mas eles estão em pares, então vai dar 23 pares. Correto. Esses aqui correspondem ao 23, o par 23, e eles são os cromossomos sexuais. Se eu tenho um X e um Y, que a gente já falou das diferenças deles na aula anterior. Lembra daquelas regiões onde o cromossomo X tem a parte homóloga e não homóloga com o cromossomo Y? Ok, você está lembrando que aí vai determinar as heranças ligadas ao sexo, restrita ao sexo, não é isso? Perfeito. E as heranças autossômicas. Nesse cromossomo, nesse cariótipo aqui, como eu tenho um X e um Y, eu posso afirmar que se trata de um indivíduo masculino. Se eu tivesse XX, seria feminino. Professora, por que você está mostrando isso? Porque os cromossomos estão dentro de onde? No citoplasma? Não, né, galera? No núcleo, tá? E a gente só consegue visualizar esses cromossomos quando eles estão em fase de divisão celular, tá? Eles ficam condensados numa das fases específicas chamada de metáfase, onde eles estão bonitinhos ali, a gente consegue fazer esse tipo de registro desses cromossomos. Ok, vamos seguindo. Tem hora que esse bicho não... Deixa eu ver aqui. Foi? Foi. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de cromossomos novamente. Aí a gente tem 4 tipos de cromossomos.
o metacêntrico, o submetacêntrico e o acrocêntrico e o telecêntrico. Então, é muito simples aqui para você estar se familiarizando com eles, tá? Aqui, ó, nesse ponto, nós temos os centrômeros. Esses centrômeros são aqueles justamente que vão permitir tanto a junção dessas duas cromátides. O que é cromátide, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, mas é isso aqui, ó. Né? As duas perninhas dos cromossomos. Então, ele vai unir essas cromátides e também vai ser responsável por ajudar a fixar os fusos mitóticos no processo de divisão celular, tá? No processo chamado de meiose. Então, vamos lá. Então, a gente tem um metacêntrico onde você vai ter a constrição primária bem no centro aqui, bem no posicionamento do centrômero. Aí, você pode imaginar uma linha. Eita, prof, essa linha tá perfeita, hein? É, muito bem. Mas vamos dizer que você tem uma linha. Você está vendo que nesse metacêntrico, ele está acima da linha? Olha aqui, ó. O centrômero está acima, então ele é chamado de submetacêntrico. E aí o acrocêntrico vai formar como se fosse uma orelhinha, né? Uma anteninha, que é o chamado cromossomo acrocêntrico. E por último, você vai ter o telocêntrico, onde o centrômero está bem na pontinha, ou seja, já sumiu a parte do cromossomo que a gente chama de satélitezinho, né? Então, essas são as formas morfológicas dos cromossomos. Quando você vai fazer a montagem do cariótipo, essas informações são fundamentais para você poder fazer pareamento desses cromossomos, tá? Os que estão mais similarzinhos. Perfeito? Vamos seguindo? Então, aqui nós temos a parte do processo de compactação. Por que compactação? Olha aqui para mim. Você olhando para mim, você sabe que eu sou um ser multicelular ou pluricelular. Tenho várias células no meu corpo. Dentro dessas unidades, né, morfofuncionais do nosso corpo, que todo ser vivo possui, lá dentro, que é só visível ao microscópio óptico, eu vou ter as minhas células. Essas células têm os núcleos. Dentro desse núcleo é que eu vou ter o material genético, o DNA. Então, imagine tudo isso ali, ó, armazenadinho, empacotadinho, dentro das tuas células. Se a gente fosse puxar, dava uma volta, assim, eu acho que no mundo inteiro, né? É muito grande, tá bom? Mas tá tudo compactozinho dentro dessa estrutura tão pequena que é o núcleo, que já está dentro de uma unidade, que é a célula, também pequena, não visível a olho nu. Vamos seguindo? Olha lá. Aqui você tem, então, a célula, linda e maravilhosa. Você ainda está conseguindo visualizar a carioteca, tá? Mas ao longo do processo de divisão celular, ela vai se diluindo, vai sumindo. E aqui os cromossomos, olha, você dá para ver os XX, né? Os xizinhos da vida, que são os cromossomos nesse processo. Aí aqui, ó, você tem as extremidades do cromossomo, são chamadas de telômero. Você tem a estrangulação primária, que é o centrômero, né? E aí, puxando uma perninha, olha só, parece aqueles fios de telefones antigos, né? Que eu acho que vocês nem lembram mais o que é. Mas, enfim, a gente lembra. Né, Adelina? Vamos lá. Aqui, ó, você tem as proteínas histonas. Olha elas aqui. Então, por isso, quando a gente fala lá em cromatina, é DNA, que fazem parte dos cromossomos, e as proteínas, que são essas histonas. E aqui você tem já a dupla hélice do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. E aqui, ó, os parezinhos de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, certo? Elas vão estar unidas por pontos de hidrogênio e vão estar ali seguras, né? Vamos dizer assim, tá? Então, a célula, sem estar em divisão celular, tá ali tudinho certinho, o retículo endoplasmático, a carioteca ainda, o cromossomo,
tudo certinho. E aí vai chegar um momento que alguns eventos vão precisar acontecer para anteceder o processo de divisão celular. É isso mesmo. Vamos lá. Aqui a visualização, né, um pouco mais próxima, vamos dizer assim, do que nós temos no cromossomo, tá bom? Então, isso aqui tudo é o cromossomo. Aí a gente tem as cromátides, eu vou passar uma linha bem em cima. Opa! Aqui, ó, isso aqui é a cromátide, isso aqui é a outra cromátide. Unida pela região do centrômero, certo? Que a gente chama a região onde tem a constrição primária. Pode haver uma constrição secundária, estão aqui, ó. Formando essa região aqui, chama-se região satélite. Essa região satélite é importante para formar lá o nucleossomo, tá? Que vai dar condições da sintetização de RNA, certo? E aqui os bracinhos, né? De cada lado do cromossomo presente aí. Perfeito? Então, se a professora pedir durante uma atividade para você esquematizar, o cromossomo tá aí, ele muito lindo e maravilhoso. Certinho, galera? Não se esqueçam que é nesses cromossomos onde você vai ter os genes, os parezinhos de genes alelos, porque eles correspondem aos cromossomos homólogos e aí vão determinar características, tá? Diferentes nos indivíduos. Vamos seguindo. Eita, esse amarelo não ficou legal. Estrutura, então, desse material genético, tá? Olha aqui pra mim. Tchau! É isso aí. Corri, se eu não corro, eu levo... Vamos embora. O material genético, a gente sabe que tem 2 ácidos nucleicos. DNA e o RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Falar devagarzinho, senão a Adelina me dá um... Certinho? Então, nós temos esses 2. Eles são constituídos por quê, prof? A gente já falou, nucleotídeos. Esses nucleotídeos têm 3, vamos dizer, 3 partes. Primeira, um grupo fosfato, ligado a um grupo, uma pentose, um açúcar, tá? E essa unidade fixa ali, ou ligada também quimicamente, às bases nitrogenadas, tá bom? Agora vamos para a tela para eu mostrar para você direitinho como é que é essa pentose. Olha lá. Então aqui você tem a ilustração química, tá? De um açúcar chamado de ribose e a outra açúcar chamada de desoxirribose. Perfeito, galera? O que a gente consegue visualizar aqui? Você tem uma estrutura, tá? Com 5 carbonos. Professora, não estou vendo esse carbono. Tem carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui e o carbono aqui. 5 carbonos, tá bom? Esses carbonos, eles estão ligados no carbono 2 e 3. Você tem 2 hidroxilas, certo? Essas 2 hidroxilas vão formar justamente a ribose, que é quem, prof? O RNA. E a gente também tem a desoxirribose, onde você vai continuar tendo os carbonos 1, 2, 3, 4 e o 5. E no 2 e no 3, olha a observação, eu tenho no 3 a hidroxila. Só que no carbono 2 eu só tenho hidrogênio. Esse oxigênio vai fazer parte de um outro processo ali e aí agora o hidrogênio vai ficar solitário, certo? Uma linguagem bem nossa, né? Fugindo aí da linguagem química da vida. Se a Sabrina me pega, ela me dá uma... Enfim. Aí, isso aqui vai formar o quê? O DNA, que é a unidade que nós estamos estudando, porque nós estamos falando do núcleo. Perfeito, galera? Vamos seguindo? Aqui nós temos as bases nitrogenadas. Fazem parte? Fazem. A gente tá separando todas as estruturas dos nucleotídeos, tá? A gente falou primeiro da pentose. Ok. Agora a gente está falando das bases nitrogenadas, que foram ali descobertas pelos colegas lá da Rosalind Franklin. Vocês lembram disso? O que eu preciso que vocês observem? A gente tem dois tipos de bases
nitrogenadas, as purinas e as peridiminas. Vamos lá. Quais são as purinas, prof? A guanina e a adenina. Não é a adelina, viu? É adenina. Olha lá, presta atenção. A guanina, como vocês podem observar, elas têm aqui, ó. 2 anéis de carbono e hidrogênio, tá bom? Olha lá a adenina. Também tem 1 e 2 círculos, né? Dois anéis de hidrogênio e carbono. Perfeito? E o que mais que é interessante aqui? Você tem os 5 carbonos, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numa da estrutura, tem 6 carbonos. E aqui no outro tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, as purinas são diferenciadas das peridiminas justamente porque você tem 2 anéis benzênicos, vamos dizer assim, né? Ou os anéis de carbono e hidrogênio. Só que um tem 6 carbonos e o outro tem 5. Agora, olha lá para as piridiminas. Você tem um único anel. E esse anel tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá bom? É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. Certo? Então, a citosina, tá aqui, ó. Citosina, a timina e a uracila, elas vão apresentar um único anel com 6 carbonos. E as bases nitrogenadas purinas, os 2. Qual é um ponto importante também que você deve lembrar? Presta atenção. Guanina sempre vai se ligar à citosina. A adenina vai se ligar à timina. Ih, prof, faltou aqui a uracila. E agora? A uracila é uma base nitrogenada que vai aparecer somente quando eu estiver falando de RNA, certo? Aí, essa base timina vai ser substituída pela uracila. Mas se eu estiver falando de DNA, eu vou usar essas 4 aqui. Timina, adenina, guanina e citosina. Perfeito, galera? Vamos seguindo que tem informação ainda na aula de hoje. E aqui o nosso grupo fosfato formado por um único fosfato, por isso chamado de monofosfato. Não tem muito mistério, tá bom? E esse grupo fosfato, ele vai estar ligado, tá? À região aqui, ó, 5', né? Vamos dizer assim, do nucleotídeo. Isso vai ser importante quando a gente estiver falando aqui, que é o próximo assunto, falando do processo de transcrição e de tradução. Vamos seguindo. Então, olha rapidinho aqui para mim. Vai dar tempo, vai sim. Então, o nucleotídeo, que compõe o material genético, ele tem um grupo fosfato, uma pentose e as bases nitrogenadas, que no DNA você tem adenina, timina, citosina e guanina. Nessa sequência, nessa organização. Tá bom? A adenina sempre vai se ligando à timina e a guanina sempre se ligando à citosina. Se eu tiver o RNA, eu vou ter a substituição desse timina pela uracila. Outra informação importante, as bases purinas, você tem os 2 anéis, tá bom? Tranquilinho? Vamos seguindo. Chegue. Então, aqui, ó, toda a composição do nucleotídeo, o grupo fosfato em vermelhinho, o grupo pentose e a base nitrogenada que é ligada a essas pentoses a partir das ligações, né, de pontes de hidrogênio. Perfeito, galera? Não pode se confundir com outras estruturas aí, não. São essas 3 que vão constituir, então, o material genético. Agora, a gente vai falar sobre a duplicação, ou a capacidade desse material genético de sofrer essa duplicação. Por que que isso acontece, gente? Porque você sabe que as células, elas vão se dividir. E cada uma dessas células vai precisar conter o quê?
esse material genético, o DNA. Por isso ele sofre essa duplicação ou replicação, tá bom? Então, o que que a gente tem? Eu tenho uma alçazinha amarelinha e eu tenho uma alçazinha roxinha. Vai chegar um determinado momento que elas vão se abrir. E aí, eu vou ter a disponibilidade de uma base nitrogenada que vai chamar a sua parceira. Se é aqui a adenina, eu vou chamar a timina. E você vai começar a ter a a produção, tá? Dessa nova fita aqui. Então, você tem uma fita original, tá? E uma nova fita formada a partir da duplicação. Tanto numa alça quanto na outra alça, tá, galera? Por isso, cada um desses cromossomos agora vão estar presentes numa estrutura celular, porque essa estrutura celular vai sofrer divisão citoplasmática. Então, vai formar duas novas células, cada uma contendo esse material genético. Nesse material genético, no DNA, uma das fitas é original, a outra foi duplicada. Tá certo? Não esqueça esse detalhe, por favor. Ok, vamos aqui para o processo, né? Como é que isso está acontecendo. Então, aqui a gente tem estruturas muito importantes que vão dar início a esse processo. A topoisomerase. Topoisomerase é a enzima que vai fazer com que esse formato, aqui ela de verde, que esse formato aqui, ó, espiralado, né, ou cruzado, vamos dizer assim, se torne isso aqui, ó, uma reta, como se fosse uma escadinha, tá? Aqui tá na horizontal, se eu colocar vertical vai parecer uma escadinha, não vai? É isso aí. Então, a topoisomerase, ela faz isso aqui, abre e deixa ela desenrolada. Pra quê? Pra vir a helicase, tá aqui representado por esse símbolozinho, que vai quebrar, é outra enzima, que vai quebrar as pontes de hidrogênio entre quem, prof? As bases nitrogenadas representadas aqui, ó, amarelinho e verdinho, tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui a adenina, aqui vai ter a timina, então elas vão se separar, tá bom? Disponibilizando essas estruturas aqui para que ocorra, então, esse processo de duplicação. E aí, o que eu chamo a atenção de vocês? Aqui ó, a gente tem 5 linhas e aqui a gente tem 3 linhas. Existe uma enzima, né, DNA prase, né, ou primase, como assim a pronúncia, tanto faz, né? Elas vão indicar onde a DNA polimerase vai começar a fazer essa duplicação. E aí ela vai vindo nesse sentido, tá? De 5 linhas até 3 linhas. Na fita superior, você vai ter de 3 linhas a 5 linhas. É como se fosse uma via de mão dupla. Então, você vai, uma vai, a outra vem. Então, uma faz a leitura de 5 linhas para 3 linhas e na parte superior de 3 linhas para 5 linhas. É a questão bem bioquímica mesmo, tá, galera? Mas o que a gente precisa entender? Que há essa ação da topoisomerase, a ação desse DNA primase, que vai indicar para a DNA polimerase aonde ela vai começar a fazer essa junção desses nucleotídeos, tá bom? Esse fragmento de Okazaki aqui, né, que é essa região aqui, ela vai permitir saltos nesse processo de duplicação, tá? E aí, você tem a intervenção também da DNA ligase, que vai juntar, vai ter um salto, mas ela vai fazer é como se fosse uma cola, tá? Que vai unir essas estruturas que estavam separadas aí. Mas o que vocês precisam entender disso aqui? Que nesse 5 linhas, 3 linhas, nesse lado aqui, o processo de duplicação e a junção desses nucleotídeos vai ocorrer sem pausa. Na superior, por isso que ela é chamada de cadeia atrasada, ela vai ter pausas, tá? E vai ser mais lenta. Certinho? Vamos continuando. Em relação a essa duplicação, houve um experimento dos pesquisadores Mesanson e o Stahl. Confirmou que a duplicação de DNA ela é semi-conservativa. Por quê? Porque metade da molécula original se conserva, lembra que a gente falou lá em cima, mostrando a imagem para vocês, né?
Uma estrutura é a original, igualzinha à mãe, e a outra ela vai sendo produzida a partir das disposições das bases nitrogenadas que estiverem ali na sequência, tá bom? Então, um lado, presta atenção aqui em mim. Você tem as duas alcinhas do DNA, ele não tá tudo trançadinho? Aí a topoisomerase faz que eles fiquem dessa forma. Aí vem a DNA polimerase e vai começando a dispor esses nucleotídeos aqui, ó, de um lado e do outro. Numa fita ela é original, igualzinha da original. A outra vai ser a cópia. Tá bom? Por isso é chamada de semi-conservativa, porque mantém uma fita original, como da materna ou paterna. Tá bom? Segue lá. Então, esse entendimento foi muito importante, tá? Mas não foi percebido assim no princípio. Eles acreditavam que você tinha um material genético, essas dupla hélices, eles se duplicavam, tá? E aí você tinha as duas fitas iguaizinhas, os dois lados iguais. E aí, o Stalin descobriu, junto com o colega dele, descobriu que havia uma junção, né? Onde havia a parte conservativa, ou seja, parte materna, e a outra parte era sintetizada, tá? Era uma fita nova, que se uniam aí para formar essa nova estrutura genética. Cada célula agora vai conter, então, essas duplas, esse DNA com essas duplas hélices, um de origem materna e outra fita nova, originada a partir do processo. Agora a gente tem um processo de transcrição. Esse processo de transcrição, ele vai ocorrer no núcleo da célula, tá bom? E o que é a transcrição? É a formação, então, de uma estrutura de RNA a partir do DNA, tá? E aí a gente vai ver como que isso acontece. Então, esses RNAs formados a partir do processo de transcrição são 3 tipos, tá? Básicos. Então, você tem o RNA ribossômico, representado por RNA-Rzinho, ou RNA. Nós vamos ter o RNA mensageiro, representado por RNA-M, e nós vamos ter o RNA transportador, representado pelo T. Então, é fácil você identificá-los, né? O Rzinho ribossômico, M mensageiro e o T transportador. Cada um desses RNA transcritos, eles vão ser importantes para a formação de um outro processo das proteínas a partir de um outro processo, que a gente vai ver já já. Mas vamos seguindo. Então, olha o que vai acontecer. Para o processo de transcrição, onde você tem do DNA que já sofreu a duplicação, agora você tem um outro evento, que é a transcrição. Então, a partir da RNA polimerase, você vai ter o desencadeamento para o processo todo estar acontecendo, de transcrição, onde as informações contidas no DNA vão ser colocadas agora para essa fita de RNA transcrito, tá bom? Então, olha lá, os nucleotídeos utilizados possuem o açúcar ribose no lugar da desoxirribose. Então, agora eu estou falando de transcrição. E eu sei que a transcrição é de um DNA, eu tenho a formação ou a sintetização do RNA. E a gente viu no início da aula que o RNA tem qual tipo de açúcar? Ribose. E não mais desoxirribose como você tinha lá no DNA. Essa primeira situação que acontece de diferente. Vamos para a segunda. A participação de nucleotídeos de uracila. Olha aqui quem apareceu. A uracila. No lugar de nucleotídeos de timina. É substituída a timina pela uracila. Assim, se na fita de DNA que está sendo transcrita aparecer a adenina, encaminha-se para ela o nucleotídeo complementar com a uracila. Perfeito? Então, você tem essa transcrição acontecendo e essas modificações de base de pentose, base nitrogenadas, desculpa, de uracila, de timina para uracila, e você vai ter a troca dessa pentose também, de desoxirribose para ribose, formando o RNA.
Imaginando o segmento hipotético de um filamento de DNA com a sequência de bases, olha lá a sequência de bases que você tem. Isso aqui é do DNA. Adenina, timina, guanina são as bases nitrogenadas do DNA. Então, se eu tiver o RNA sendo transcrito, eu vou ter o quê? Uracila, adenina, citosina, e aí vamos fazer mais um aqui. Citosina vai se ligar a guanina, guanina, citosina, tá bom? Então, a partir dos nucleotídeos disponíveis para mim, que vai ser aberto lá pela RNA polimerase, os nucleotídeos vão se encaixando, tá? Para transcrever, então, a estrutura do RNA, tá ali. Perfeito? Vocês podem observar que existem as trincazinhas, né? E aí é como que eles vão sendo lidos. Vamos seguindo. Então, está aqui o processo de transcrição a partir do DNA transcrito uma fita de RNA. Só vai mudar a pentose e a base nitrogenada de timina para uracila. Ok? E o processo de tradução, prof? Agora você vai pegar esse RNA e com a ajuda de ribossomos você vai produzir ou sintetizar proteínas, tá bom? Essas proteínas, elas vão estar sendo produzidas aqui, ó, no citoplasma, tá? E vai estar sendo disponibilizada para o próprio citoplasma, para as organelas, como mitocôndrias, cloroplastos e outras organelas, para a membrana plasmática e para dentro do núcleo também. Olha como é que a proteína está em todas as paradas, por isso que ela é uma molécula de suma importância, tá bom? Para esse processo, eu vou precisar dos RNAs e também dos aminoácidos. Vamos dar uma olhada na imagem aqui, ó. Aqui você tem o RNA transportador. O que é, professor? É tudo isso aqui. Essa é a estrutura do RNA transportador. Perfeito? Vocês podem observar nessa região aqui, ó, que ele tem uma trincazinha. E essa trinca é o anticódon. É como se fosse... Lembra da reação antígeno-anticorpo? Não é igual, mas é parecido. Preste atenção. Porque os anticorpos não se ligam, né, aos antígenos. Aqui os anticódons vão se ligar aos códons. Tá bom? E esses códons vão estar ali formando os aminoácidos. Então, vai depender do códon, ou seja, da trinca no códon, para que esse anticódon se ligue aqui para fazer o processo de tradução, tá? Tradução. Então, o que é a tradução? É o processo no qual haverá a leitura da mensagem contida na molécula de RNA mensageiro pelos ribossomos, decodificando a linguagem do ácido nucleico para a linguagem proteica. E aí você tem essa sequência aqui, ó. O RNA mensageiro, que é tudo isso aqui. E aí você vai ter o RNA transportador carregando sempre um aminoácido, que aí no caso é a metianina, né? E aí aqui a trinca, ó, uracila com adenina, adenina com uracila, citosina com a guanina. Vai chegando junto a ele outros, né? Outras subunidades aqui, ó, vão trazendo os aminoácidos e aí eu vou fazendo essa leitura sempre nas trincas para cada tipo de aminoácido. E eles vão se unindo. Aqui, ó, esse aqui é aminoácido, junto com esse aminoácido, através das ligações peptídicas vão se unir formando as proteínas. O que eu conto? Eu conto com o RNA transportador, ou RNA mensageiro, desculpa, RNA mensageiro. Eu vou contar com as duas subunidades dos ribossomos, está aqui, certo? E eu vou precisar também dos aminoácidos. Assim ocorre o processo de transcrição, tá bom? Olha ali, agora a formação da proteína aqui, ó, com os aminoácidos, metionina, ferina, valina, tá bom? E aí você tem, então, toda essa sequência acontecendo, formando essa tabelinha aqui, com todos os aminoácidos essenciais e os naturais que nós temos no nosso organismo, galera. Então, aqui para mim, essa foi a nossa aula sobre as estruturas do núcleo e os dois processos de transcrição e tradução. Eu espero que você esteja afiado, então, para a nossa revisão. Tchau!